Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora tocar o terror da Terra. Seja muito bem-vindo, Pelotão 459. Você que todos os dias, 4h59 da manhã, já coloca pressão no sol. Parabéns, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui em Portugal, são 9h01 da manhã, Brasil 5h01, Estados Unidos 4h01 da manhã. E é por isso que o sol já levantou aqui, mas já coloquei pressão nele, então bora tocar o terror na Terra. Escreve aí, hoje é aquele dia. Qual dia, Thiago? Dia de fazer o que precisa ser feito. Todos os dias você tem uma única oportunidade. Como assim, Thiago? Uma única oportunidade. Todos os dias você tem uma única oportunidade de fazer o que precisa ser feito. Sabe por quê? Porque amanhã você vai ter outra oportunidade. Todos os dias você tem uma oportunidade de fazer o que precisa ser feito e hoje é uma daquelas oportunidades. Bora lá então, pega papel e caneta. E a gente vai falar muito sobre uma das coisas que mais fez sentido para a minha vida, uma das coisas que eu aprendi com o Marçal e mais leve. Se nós estivéssemos lá no sul, da onde eu venho, lá a gente fala sobre a ferro e fogo. Que é o quê? Os 7 ciclos de vida. Coloca aí, 7 ciclos de vida. A vida é constituída, o número 7 ele é muito importante. O número 7 ele demonstra, ele fala sobre várias coisas na nossa vida. O número 7 é um número muito importante, realmente. Ele fala sobre uma plenitude. O 7 representa plenitude. Imagina, são 7 cores do arco-íris, são 7 camadas na nossa pele. Existe os ciclos de vida chamados setênios, os setênios. E aqui a gente fala sobre 7 ciclos de vida. Ele é constituído de 7 níveis. Se você quiser anotar, eu vou fazer um overview. Depois a gente vai falar especificamente do primeiro ciclo, que é o ciclo do aprendizado. Então você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre o ciclo do aprendizado. O que são os 7 ciclos? É um mover natural da vida. Mover natural da vida. Aonde eu primeiro preciso aprender algo, depois que eu aprendo, eu sirvo, depois que eu sirvo alguém com aquilo que eu aprendi, durante o meu processo de servidão, eu começo a criar as minhas alianças. Quando eu crio as minhas alianças, eu começo a ter as oportunidades. Das oportunidades, eu começo a perseverar naquela oportunidade e aí vem o ano exponencial. Quando eu passo o ano exponencial, aí vem o 7º ciclo, que é o descanso. Ó, Débora falou, estamos aqui, eu e meu marido, buscando pela família. Parabéns, Débora. Parabéns. Por que quando você começa a entender dos ciclos, fica tudo muito mais fácil? Porque você começa a entender o processo da vida. Se você pegar, anota aí, Jeremias, capítulo 31, versículo 21. Fala o seguinte, coloca marcos e põe sinais nas estradas, porque isso reflete sobre o caminho pelo qual andaste. Tudo aquilo que é aprendizado é um caminho que foi criado. Um caminho emocional, um caminho físico, um caminho de conexão, um caminho de oportunidades. Qual que é o grande problema das pessoas hoje? Elas entram em qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de oportunidade, qualquer tipo de relacionamento, pensando no resultado final. Como você vai ter resultado em algo se nunca foi construído algo? Presta atenção. Como que eu vou esperar um resultado de algo que eu nunca comecei antes? As pessoas querem ter um curso, querem começar um curso de um novo idioma e já serem fluentes com uma semana. Presta atenção, você precisa cumprir uma jornada. Escreve aí, eu preciso cumprir uma jornada. A jornada é o processo da vida. Não é o que eu ganho, nem o que eu faço, mas quem eu me torno durante o processo. Você consegue entender isso? Quem eu me torno durante o processo, ele é muito mais precioso e muito mais válido.
do que aquilo que eu ganho. Por exemplo, se for mensurar quem você é hoje, só entre a gente, para fazer uma análise agora. Se você for avaliar agora, quem mais vale? Você? O que é mais valioso, mais precioso? Você ou o dinheiro que tem na sua conta ou seu patrimônio? Não, para pensar agora. Quem é mais precioso, eu ou o dinheiro ou o patrimônio que eu tenho? Talvez se você tenha pouco patrimônio, pouco dinheiro, vai falar, não, é claro que eu sou eu. Talvez você olhe, tenha muito patrimônio, eu te pergunto, mesmo que tenha muito, você vale muito mais. Por quê? Porque quem construiu aquele patrimônio foi você. As suas histórias do passado, o trajeto que você percorreu, o caminho que você veio construindo. Você entende isso? Então, para de olhar para os resultados e pense em se tornar alguém durante o processo. Então, o primeiro ano dos 7 ciclos é o ano do aprendizado. É onde eu aprendo qualquer coisa. Por exemplo, eu cheguei em Portugal. Eu estou aqui no Algarve, agora no sul de Portugal. Eu cheguei aqui ano passado. Eu não espero nenhum resultado com menos de 3 anos. Por quê? De 2 para 3 anos, no terceiro ano. Porque eu sei que o primeiro ano é o ano do aprendizado. Então, eu passei o ano passado inteiro, 2024, até agora, que cumpri um ano que eu estou em Portugal, o ano do aprendizado, aonde eu aprendia qual é a cultura, como que negocia, como que faz, o que gosta, o que não gosta, como que as pessoas são, aonde andar, onde... Foi um ano que eu só quis aprender, e não olhar para os resultados. Presta atenção, o ano do aprendizado não é um ano de resultado. Em tudo, o primeiro ano vai ser o ano de aprender. Por quê? Porque ninguém começa sabendo de algo. Por exemplo, casamento. Casou, primeiro ano, um ano do aprendizado. Entender como que funciona o seu cônjuge, como que funcionam as coisas, criar os rituais, criar os hábitos. Quando você entra num novo projeto, é ano de aprender. As pessoas falam, não, eu quero te servir, mas vai servir com o quê? Aprendeu o quê? Fez o quê? Como que você pode servir alguém se você nem aprendeu aquilo ali? Pode olhar o primeiro ano na escola, primeiro ano de um emprego novo. É um ano de quê? De segurança. Todo ano de aprendizado é ano de segurança, ano de adaptação, ano de ralar muito. Por quê? Porque é tudo novo. É tempo de investir e não colher. Escreve aí, é tempo de investir. O ano do aprendizado é tempo de investir. Qual é o problema das pessoas? Que elas acham que já sabem. Então, o primeiro ano vai ser o ano do trabalho penoso, do aprendizado. Vou dedicar tempo, recurso e energia nesse ano. Para você entender que ano que você está, pega a sua data de nascimento e vem fazendo, multiplicando ciclos de 7 anos. Então, quando você nasceu, que é o ano zero, na verdade, né? Quando você nasce antes de completar um ano, é o primeiro ano, o ano do aprendizado. Depois entra no segundo ano, que é o ano do servir. Entra no terceiro ano, que é o ano da aliança. Entra no quarto ano, que é o ano da oportunidade. Entra no quinto ano, que é o ano da perseverança. Entra no sexto ano, que é o ano da exponencialidade. Entra no sétimo ano, que é o ano do desfrute, do descanso. Então, o primeiro ano é o ano do investir. Como eu estava te falando, cheguei em Portugal, o primeiro ano foi de aprendizado. Eu lembro que 2021, quando eu comecei a trabalhar com o Pablo, num novo projeto, foi o ano do quê? Do aprendizado. Por que eu topei vir para Portugal? Por que a gente topou vir construir um projeto na Europa? Porque eu estava no meu quarto ano, que é o ano da oportunidade. Olha só que interessante, o ano da oportunidade. Quando você começa a entrar no ano da oportunidade, você fala o seguinte: posso ir encontrar canais de oportunidade, só que quando eu entro, eu faço o quê?
Eu preciso aprender. A Naldi perguntou, Thiago, depois dos 50, volta tudo de novo a cada 7 anos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ciclo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Outro ciclo. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Outro ciclo. E assim por diante. É possível as coisas acontecerem antes do 4º ano? Sim, é possível, mas nada que é construído chega perto daquilo que você vai construir com as oportunidades, a perseverança e o ano exponencial. Para você ter uma ideia, os grandes investidores profissionais, eles não investem em nenhuma empresa com menos de 3 anos de vida. Por quê? Porque existe uma curva em todas as empresas. Qual é a curva? Toda empresa, ou todo segmento, ou todo novo projeto ou produto, quando ele é lançado, apenas parte da sociedade que compra esse projeto. Quem que são as pessoas que compram? São os visionários. Por exemplo, quando é lançado o óculos da Apple, por exemplo, é lançado o óculos da Apple, quem compra? Não é toda a sociedade que compra. Compra somente aqueles que são os visionários da marca, os apaixonados pela marca, que não estão nem aí se vai ter como continuar com ele ou não. Se vai dar certo ou não. Ele simplesmente quer começar. Ele quer começar. Então, quando você começa a olhar para a sua vida, e aí são várias as tabelas. Deixa eu olhar e mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui algo para vocês. Aqui, ó. A gente tem uma tabelinha que nos ajuda a construir isso. Deixa eu colocar na tela, tá aqui, ó. Ó, ano 1. Aqui estão os 7 ciclos. Aprendizado, se você quiser tirar um print, serviço, aliança, oportunidade, perseverança, exponencialidade e descanso. Então, eu estou no ano 1. Ano 1 é o meu ano do aprendizado. Ano 2, ano do serviço. Ano 3, da aliança. Ano 4, da oportunidade. 5, da perseverança. 6, da exponencialidade. 7, o ano do descanso. Por que eu quero te mostrar isso? Porque eu quero te mostrar essa planilha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui são alguns exemplos. Por exemplo, alguém que nasceu em 1997, tem a idade atual de 26, ele está onde? No ciclo do descanso. Por causa da data de hoje, 30/4, a pessoa está a 98% do ciclo atual. E qual é o próximo ciclo? Serviço, lembra? É o 7º, tá aqui, ó. Quem nasceu em 77 está no ano do aprendizado. 83, ano do descanso, aí vai 84, ano do aprendizado de novo. Serviço, e assim por diante. Aí você coloca aqui, ó, por exemplo, eu na minha vida pessoal, eu estou num ciclo. No meu casamento, eu estou em outro ciclo. Com meu filho mais novo, um ciclo. Com a minha filha mais velha, um outro ciclo. Com o meu trabalho, um ciclo. Com o meu projeto de vida, outro ciclo. Com a vinda para a Europa, um outro ciclo. Então, existem vários ciclos na nossa vida e vários ciclos, eles vão se consolidando. Por isso que quando eu tomo uma decisão de vir para cá, alguém perguntou, 1970, qual ciclo? Tem que contar, Malva. Fazer a conta aí. Tá? Então, tira um print dessa tela, tira uma foto dessa tela para você fazer as contas aí na sua casa. A galera tá perguntando 80 e qual que é o ciclo? Tem que pegar a sua idade, divide por 7 e acrescenta 1. A Jo Oficial perguntou 81. Estou no 6º ciclo, eu não consigo fazer as contas de cabeça agora. Ó, olha só que interessante aqui, ó. A Mai colocou essa pergunta e eu quero compartilhar com vocês. Sou de 83, mas como posso descansar se não tem nada no lugar? Não tem nada porque não foi construído os 7 ciclos. Por exemplo, você vai chegar no ano e vai falar o seguinte, é o ano exponencial, mas se não criou as oportunidades, se não foi perseverante, não criou aliança, não serviu ninguém, não aprendeu, como que vai explodir algo?
Como que eu vou explodir algo se eu não construir? Então você precisa olhar e falar o seguinte, qual é o ciclo que eu tô e como que eu posso potencializar o meu próximo ciclo? Ó, a Val colocou aí, ó, para você pegar a sua idade, saber o seu ciclo de vida, você vai dividir por 7 e acrescenta 1. Por que acrescenta 1, Thiago? Porque o ano zero, na matemática, não existe o... Tu não consegue fazer aqui, ó. Eu pego, por exemplo, 40 anos, eu tenho 40. Divido por 7, vai estar no ciclo 5. Só que aí lá teve o ano zero, onde eu comecei. Postar novamente a tabela, tá aqui, ó. A tabela aqui, ó. Ó, Reinaldo, eu vou falar muito durante esses dias aí sobre os 7 ciclos. O Reinaldo perguntou, então podemos construir um ciclo? Sim. Você precisa olhar que ciclo que você está na sua vida, que ciclo que você está no seu trabalho, que ciclo está no casamento. Ah, é o meu ano da aliança no meu casamento. Não, é o ano de servir. Não, é o ano do aprendizado, é o ano do desfrute. Aí eu vou viver e tomar decisões baseadas nesse ano. Ó, o Salomão colocando, estou no ano da oportunidade, larguei tudo, iniciei do zero. A pergunta é, foi saudável isso? Será que as oportunidades não poderiam ser feitas com as pessoas que você criou uma aliança? Quando eu crio essas alianças, fica tudo muito mais fácil de criar as oportunidades. Vocês viram os 7 ciclos? Tá ali, ó. Aprendizado, serviço, aliança, oportunidade, perseverança, exponencialidade e descanso. A Márcia falou, então dividimos por 8. Não, tem que dividir por 7. Só no primeiro ciclo que você acrescenta um ano. Aí, José, estou no ciclo 4. Muito bom. Fica tranquilo que durante todos os 7 ciclos a gente vai começar. A gente vai começar a explicar todo o passo a passo. Vem cá, foca aqui. Então você está no 459 e nós começamos essa série poderosa que é os 7 ciclos que eu vou passar por todas elas. O Pablo fala muito sobre o padrão de crescimento e avanço de cada uma das pessoas que decide viver com intencionalidade. Para você viver os 7 ciclos, precisa de quê? De intencionalidade. Por quê? Porque cada ciclo é uma estação. Cada ciclo ele tem uma fase. Cada ciclo tem um potencial. E o primeiro deles é o que é mais ignorado pelas pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas têm pressa de prosperar, que é o ciclo do aprendizado. Não tem como você criar aliança, servir se não aprender. Não tem como criar oportunidades, aliança, servir se não aprender. Sabe o que acontece com quem pula pelo aprendizado? Tropeça na soberba. Todo aquele que escolhe o ciclo de aprender, escolhe o quê? O ciclo de crescer. Vamos lá, então. Vamos entender por que eu preciso aprender o ciclo, viver o ciclo do aprendizado. Se você vai começar qualquer projeto hoje, vai começar qualquer relacionamento hoje, vai começar qualquer empresa hoje, lembre-se que o ciclo do aprendizado é fundamental para subir o nível de consciência. É no ciclo do aprendizado que você começa a enxergar a vida que ela está te ensinando o tempo todo. Quando você começa a entrar no ciclo do aprendizado, você fala, poxa, eu posso aprender aqui, posso aprender um novo hobby, posso aprender um novo idioma, posso aprender um novo instrumento, posso aprender uma nova habilidade. Quem não honra o aprendizado, repete o mesmo ciclo com mais dor. Então não adianta você começar 7 anos novamente e coloca no papel, no caneta, eu sei que vocês querem fazer as contas, fica tranquilo que a gente vai falar muito sobre isso. Muito sobre isso. Mas quem não honra o aprendizado repete o mesmo ciclo com mais dor. Sabe por quê? Porque está mais velho. E porque está mais velho, fica mais desesperado de ter mais resultado. Aprendizado, presta atenção, você que está aqui todos os dias, 4h59 da manhã, colocando pressão do sol. 4h59 da manhã, horário do
ciclo do aprendizado não é somente estudar. A Nani perguntou, Tiago, o aprendizado será sempre parte de todos os ciclos? Todo o primeiro ano de um ciclo de 7 anos vai ser o ano do aprendizado. Todo primeiro ano de 7 anos é o ano do aprendizado, não importa o que eu fiz aqui. Por que eu preciso fazer nos 7º anos o ano do descanso? Porque eu vou entrar num novo ano de aprendizado. Olha só que... Não, você começa a contar e vai ver exatamente isso. Olha, Fran, estou no ciclo 5 e realmente está difícil perseverar, pois não depende só de mim, mas de outras pessoas da casa. Por que fica mais desafiador perseverar nisso, Fran? Porque talvez não foram aproveitadas oportunidades, que é do 4º ano, não foi criada as alianças no 3º ano, não serviu e nem aprendeu para esse novo ciclo. Por exemplo, eu estou em uma das áreas da minha vida, eu estou no ciclo número 5, que é o quê? Da perseverança. Então, eu estou onde? Na perseverança. Preciso fazer o quê? Perseverar. Não é a oportunidade de criar grandes coisas. É perseverar com tudo aquilo que já foi entregue. E a gente vai construindo cada vez mais. Então, presta atenção. Aprender não é somente estudar. O que é aprendizado? É reconhecer que a vida, a dor, o fracasso, as pessoas e o Espírito Santo estão te formando. Todos os dias 6h22, horário do Brasil, ou 10h22, horário de Portugal, eu leio o livro de Provérbios ao vivo no meu Instagram. E tem um provérbio que está lá em capítulo 1. No primeiro capítulo já do livro de Provérbios, Salomão escreve o seguinte: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. E aquele que é entendido adquirirá sábios conselhos. Todo aquele que é entendido, ele adquire sábios conselhos. Alguém que é mais crente já entende exatamente isso que eu estou te falando, porque existe um caminho para a sabedoria. Qual é esse caminho da sabedoria? A gente está falando agora só do primeiro ano, que é o ano do aprendizado. Qual é esse caminho para a sabedoria? Existe o conhecimento. Então eu pego um livro, eu pego um filme, um documentário, uma aula, um curso, alguma coisa e começo a estudar. Eu estou fazendo o quê? Buscando conhecimento. Só qual é o grande problema? Não adianta eu pegar esse conhecimento e aplicar ele se eu não entender o que eu li, não entender o que eu vi, não entender aquilo que eu vi. Eu preciso entender. Então, existe o conhecimento, existe o entendimento. Quando eu entendo, eu vou para o 3º nível, que é o quê? O discernimento. O que é discernimento? É uma separação. Eu começo a separar aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido. Por isso que o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Porque ele está ouvindo, está entendendo e está discernindo. Por isso que todo aquele que entende adquire sábios conselhos. Quando você vai lá para Oséias falava o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não perece por falta de trabalho. Muitos de vocês não estão perecendo, não estão passando ou vivendo a vida que querem, não por falta de conhecimento. Não por falta de esforço, mas por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não é falta de trabalho duro. Não é falta de acordar cedo. Não é falta de dedicação. Meu povo perece por falta de conhecimento. Talvez aquilo que você não vive hoje é por falta de conhecimento, entendimento e discernimento. Então escreve aí: chegou o momento de aprender. Chegou o momento de aprender. Tiago, você aprende sobre tudo? Todos os dias eu tiro 1h30, 2 horas de estudo. Mas não era só o primeiro ano? Eu estou sempre num primeiro ano de algum novo projeto. Por exemplo, quando a gente trouxe o projeto Legendários, que é o movimento de homens para a Europa, eu estou onde? No primeiro ano. Como eu estou no primeiro ano, eu preciso aprender. Então, vamos lá estudar de novo. Sobre relacionamento com pessoas, sobre gestão, sobre liderança, sobre movimento, sobre avivamento, sobre administração.
Valdeir perguntou, os 7 ciclos é por área? Imaginei que fosse no geral. Não. Você, eu, Thiago, tenho 7 ciclos. Quando eu entro num projeto, existem os 7 ciclos do projeto. Eu acabei de dar um exemplo. Quando eu chego em Portugal, eu, apesar de estar no meu ano da oportunidade, como pessoa, eu, Thiago, estou no ano da oportunidade. Por isso que eu aceitei vir para cá. Quando eu chego em Portugal, eu vivo o meu ano da oportunidade, mas vivo o meu primeiro ano, que é o ano do aprendizado. E aí vivo o 7º ano, que é o ano do meu casamento. Então eu começo a conciliar todos esses ciclos. A hora que você começar a notar isso, vai ficar muito mais fácil. A Jonas perguntou, Thiago, como discernir conhecimento, entendimento e sabedoria? Na verdade, ele é um processo. Salomão diz o seguinte, que a sabedoria está na multidão de conselhos. Mas eu só consigo entrar e acessar esses conselhos se eu praticar isso. E eu só pratico se eu tiver discernimento. Então, vamos lá. É uma escada, níveis até chegar à sabedoria. Eu vou te dar os 5 níveis da sabedoria, se você quiser anotar aí. Conhecimento, e eu já explico. Conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação e sabedoria. Eu preciso primeiro ler, eu preciso entender, eu preciso discernir, eu preciso aplicar e eu alcanço a sabedoria. Sabendo que existem 2 tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria horizontal, que é essa nossa sabedoria humana, são as habilidades humanas. Existe uma sabedoria vertical, que é uma sabedoria que está conectada direto com Deus. E eu vou te explicar esses 5 níveis para os 2 lados, para uma sabedoria horizontal e para uma sabedoria vertical. O que é uma sabedoria horizontal, Thiago? Uma habilidade, a gente está falando sobre o ciclo do aprendizado ainda. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Bora explodir a sua mente e seu coração no dia de hoje, falando sobre os 7 ciclos da vida. Você que já faz parte do rolê, faz parte do Clube 459, aperta o botãozinho de like, aperta o botãozinho de like e compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido. Vamos lá, então vamos falar sobre sabedoria horizontal. O que é a sabedoria horizontal? É aquilo que a gente conhece aqui, o nosso conhecimento humano. Quando a gente olha para o nosso conhecimento humano, você entende o seguinte, quando eu leio um livro, eu adquiro conhecimento. Então eu pego um livro sobre engenharia, conhecimento. Eu preciso entender aquilo que está escrito para começar a fazer sentido para mim. Por quê? Porque num terceiro momento, eu vou fazer o discernimento, quer dizer, eu vou separar aquilo que faz sentido para mim hoje e aquilo que não faz sentido para mim hoje. É o discernimento. Porque nem tudo que você lê no livro vai fazer sentido para você na fase que está. Não é que é bom ou não é. Somente não vai fazer sentido para você na fase que você está. Quando eu faço essa separação, eu vou lá e faço o seguinte, deixa eu aplicar isso. Conforme eu vou aplicando, eu entro em algo chamado ciclo da perícia. Eu me torno perito naquilo que eu estou aplicando. E quanto mais eu aplicar, mais a sabedoria horizontal vai estar presente naquele segmento. Então, eu te mostrei o passo a passo para você chegar à sabedoria horizontal. E a sabedoria vertical, Thiago, como que eu faço? Conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como conheço a verdade? Através da palavra. Quando eu começo a buscar o conhecimento na palavra, e eu começo a entender aquilo que está escrito, existe um discernimento. O que é o discernimento? É uma revelação. O Espírito te revela aquilo. Quando você tem o discernimento, já não é mais ouvinte, mas praticante da palavra. E quando eu sou praticante da palavra, eu recebo os frutos do Espírito. E eu acesso à sabedoria. O que é a sabedoria? Salomão fala o seguinte, sabedoria é a árvore da vida. A sabedoria estava com Deus antes da fundação do mundo. E ela se alegrava com a construção do mundo e com a criação dos homens. A própria sabedoria era o arquiteto de Deus antes da fundação do mundo. Então, o que é sabedoria? Olhando para o canal vertical, direto com a fonte, sabedoria, no original,
é uma palavra chamada chokmah. O que é chokmah? C-H-O-K, chokmah. K-A-H, isso. C-H-O-C-K-O-A-H, chokmah. Chokmah significa o quê? Significa que é uma habilidade prática e espiritual para viver uma vida conforme a vontade de Deus. Você entende isso? Provérbios capítulo 8 fala que a sabedoria estava com Deus antes da fundação do mundo. Quando você olha para João capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte: aquele que era o verbo se fez carne. Quem é a árvore da vida? Salomão não sabia quem era Jesus, mas ele sabia quem era. Ele não teve contato com Jesus, mas ele soube quem era a árvore da vida, que estava com Deus antes da fundação do mundo. Essa é a sabedoria. Então entenda o seguinte: para buscar sabedoria horizontal, eu estudo livros, eu entendo, eu faço curso, faço um MBA, eu entendo, eu tenho discernimento, falo isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona para mim. Quando eu tenho esse discernimento, eu começo a ter o quê? Uma aplicação. Quando eu começo a aplicar, existe o ciclo da perícia, eu me torno perito. A ciência conta que com 10 mil horas de prática de algo, eu me torno perito naquilo. 10 mil horas, eu me torno perito naquilo. Logo, existe a sabedoria naquilo. Deixa eu colocar o comentário do Renato que eu já vou explicar aí. E quando buscar a sabedoria vertical, eu preciso ler a palavra da verdade, eu preciso entender ela. Quando eu entendo, existe um discernimento. Quer dizer, uma revelação. Quando existe uma revelação, eu vou para a parte prática, porque sabedoria não é apenas estudar, é praticar todos os dias. E aí eu tenho acesso à sabedoria, que é viver um estilo de vida de Cristo. Voltando aqui para a nossa aula, e a gente já mostrou, já que a gente está falando sobre o ciclo do aprendizado, a gente já falou sobre isso. O Renato perguntou: bom dia, Tiagão, e quando estiver no meio do ciclo e não tiver feito nada, o que fazer? Esperar começar outro? Nunca espere começar outro. Faça aquilo que está no seu ciclo. Se é o ciclo do aprendizado, vai lá e aprende. Se é no servir, sirva com o que você sabe. Eu não aprendi, não busquei ano passado, então não tem problema, eu vou servir com aquilo que eu sei. Deixa eu servir. Não, é de criar aliança, mas eu não servi ninguém, então deixa eu criar as alianças, não vão ser as melhores alianças, mas está tudo certo. Você vai dedicar para isso. Tiago, não, estou no ano do perseverar. Não, estou no ano da oportunidade, mas eu não criei nada, então vai lá e faça o que? Estude. Faça algo chamado remissão de tempo. O que é remissão de tempo? Eu pegar todos os anos anteriores, os ciclos anteriores e começo a remir o tempo. A Rose perguntou: Tiago, no serviço é quando temos que transbordar mais? Transbordar em todos os momentos, porque transbordar é meu estilo de vida. Mas no ano do servir é realmente gerar valor para as pessoas. Então você vai gerando valor na vida das pessoas. Mas isso deve ter chego depois, né? Como identificar cada ciclo? Não precisa identificar, só fazer uma conta. Quando você nasceu, no ano zero da sua vida, antes de completar o primeiro ano de vida, você está no ano do aprendizado. Depois você vai para o ano do serviço. E depois, terceiro ano. Deixa eu colocar a planilha aqui de novo, compartilhar com vocês a planilha para olhar aqui. Ó. Deixa eu botar aqui que fica mais fácil aqui, ó. Tá aqui, ó. 7 anos aí, ó.
Ó, a Lina falou, estou no ciclo 9, é o ciclo de colher abundância master. Existe os ciclos chamados setênios. Nós temos ciclos de 7 anos na nossa vida. Por exemplo, uma criança até os 7 anos de idade, ela vive um setênio, que é da inocência, da pureza. Depois ela começa a vir dos 7 aos 14 para o ciclo, para o setênio da descoberta. Depois ela vem para o ciclo da consciência. Depois vem para o ciclo do governo. Então nós temos ciclos setênios da nossa vida de 7 anos. Isso é bíblico, isso, se você colocar no Google, procurar setênios de vida, você vai descobrir várias coisas. E dentro de cada 7 anos, você tem os 7 ciclos. Dentro de cada setênio, você tem os 7 ciclos. E esse ciclo, ele sempre inicia. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a gente está falando sobre 7 ciclos de vida. Estamos falando sobre o ciclo 1. Olha que massa a pergunta da Fran. Tiago, se cada pessoa tem o seu ciclo, como viver o ciclo dentro da nossa casa? Exatamente aquele ciclo que você está dentro do seu casamento. Imagina que o seu ano é o ano do servir. Então, você vai estar servindo o seu marido. E o ano dele é o ano da oportunidade pessoal. Só que dentro do casamento, vocês vão estar vivendo o mesmo ano. Que se é o primeiro ano, é o ano do aprendizado. Se é o segundo ano, é o ano do serviço. Então, vai ser o quê? Servir um ao outro. Se é o ano do casamento da oportunidade, vão os dois procurar oportunidade. Se é de aliança, vão criar aliança dentro do casamento. Se é perseverança, vão perseverar dentro do casamento. Então, não interfere em nenhuma coisa dentro do casamento. Se é vida pessoal, existe o seguinte, o marido vai fazer a oportunidade. Você vai servir o quê? A oportunidade dele. Bom dia, Tiago. Quando você começa a praticar aquilo que você está aprendendo e sua família, seus amigos não te apoiam em nada e ainda te critica, o que fazer? Participar do 459 e seja bem-vindo. Porque isso faz parte da vida. As pessoas não vão querer essa sua mudança no primeiro momento. Por quê? Não é por mal, não é que elas não querem que você cresça. Elas só querem te proteger. Que tudo aquilo que é novo gera insegurança para eles que ainda não conhecem. E o seu crescimento, os seus resultados vão denunciar o fracasso deles. Como que alguém do mesmo ciclo começa a ter resultado e eles não têm? Então eles vão fazer o quê? Puxar para baixo. Mas entenda o seguinte, já pega esse código aí, era das conexões. Resultado cura. É só você dar resultado. Ei, fica tranquilo. É só dar resultado. Resultado cura. Olha só, quando Jesus começou a ensinar, Jesus em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, passou pelo ciclo de aprendizado. Ele viu os mestres, ele estudou os rolos, ele cresceu em sabedoria. Imagina, se Cristo, aqui na Terra, teve que aprender quem somos nós para desprezar essa fase. Vamos lá, então. Vamos entender como o ciclo do aprendizado se manifesta. A vida ela vai te ensinar pela dor ou pela instrução. Pode olhar. Os aprendizados que você teve na vida, ou foi pela dor ou foi pela instrução. Alguém que quebrou a empresa e depois teve sucesso em outras empresas, teve sucesso porque aprendeu. Aprendeu com o quê? Ou porque fez um curso, uma faculdade e foi instruído, ou teve uma dor de quebra da empresa e por ter quebrado essa empresa, ele aprendeu como não fazer. Como que eu posso manifestar o aprendizado? Como que ele é manifesto? Pelas pessoas. As pessoas te ensinam com erros e acertos. Então você pode aprender com seus erros, mas melhor ainda aprender com o erro de outras pessoas. Você não precisa viver, é só olhar para o erro de outras pessoas e não cometer o mesmo erro. Como que eu posso aprender? Como que ele vai ser manifesto na minha vida? Deus ele te ensina pela revelação e pela palavra. Pelo Espírito e pela palavra. Qual outro lugar que se manifesta? Pelo tempo. Então você vai começar a ver que o aprendizado ele se manifesta na vida, nas pessoas, em Deus
e no tempo. Porque o tempo ele vai te ensinar com as colheitas que você tem. Se você não aprendeu com a dor, se você não aprendeu com a instrução, vai ter que aprender com a crise. Você já entende isso? Moisés, por exemplo, e todo o povo. Moisés foi chamado como libertador, tirar aquele povo do Egito e levar para uma terra prometida. Sabe quanto tempo levou? 40 anos no deserto. $40 anos no deserto. Só depois que aprenderam que Deus falou o seguinte: eis a terra da promessa. Eis a terra da aliança. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui e te mostrar. Olha o que fala em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Deixa eu abrir aqui para você. Gálatas capítulo 1. Olha só o que fala em Gálatas. Pega aí, Gálatas capítulo 1. Quando você pega, o William falou, era para ter passado o deserto em 40 dias. Por que não passou o deserto em 40 dias? Porque o povo não aprendia. O povo estava cada vez mais rebelde. Por ser mais rebelde, ele fazia o quê? Continuava em círculos. Olha só o que fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Olha o que fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Fala sobre o chamado de Paulo. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor Jesus. Talvez você não entenda o texto e nem sabe o que aconteceu. O que acontece? Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. E aí ele estava fazendo o quê? Ele estava indo para Damasco perseguir cristãos. Ele recebeu carta para perseguir os cristãos. Quando ele chega no meio do caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, uma luz aparece nele, e ele fica cego e é levado para uma casa em Damasco. E aí, um discípulo que só ouviu uma vez ele na Bíblia, chamado Ananias, recebeu no coração de Deus de evangelizar a Paulo. E ele ficou meio receoso, porque ainda ouvia falar sobre as mortes de Paulo. Então, receoso, ele falou, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí fez o quê? Foi lá e começou a evangelizar Paulo. Depois que evangelizou, você olha o texto e acha que Paulo já saiu pregando. Todo apóstolo antes tem um momento de discípulo, de aprendizado. Eu vou ler de novo Gálatas. Gálatas. Capítulo 1, vou começar no 11 e vou até o 18, para você entender. Irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Paulo estava falando isso. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação, pelo discernimento. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. É aquilo que está escrito lá em Jeremias. Antes de você nascer, eu já te selecionei como profeta das nações. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Pessoalmente, estive com ele 15 dias. Oh, não sei se para você fez sentido ou não, mas para mim deu uma explosão na minha cabeça. Paulo, após receber o evangelho, ele não sobe para Jerusalém para cumprir as traduções, nem para estar lá.
com os apóstolos. Ele vai para o deserto da Arábia para ser discípulo, para aprender. Antes de ensinar, antes de pregar, escrever 80% do Novo Testamento. Paulo, ele foi o quê? Um aprendiz. Ele passou por uma fase de aluno. Você olha para Josué, que entrou na terra prometida antes de liderar. Ele foi assistente de quem? De Moisés, por anos. Ele aprendeu vendo, ouvindo, servindo. Talvez você não entenda isso olhando para o texto bíblico, mas é só olhar para uma criança. Você já viu uma criança tentando andar? O que ela faz? Ela cai, ela tropeça, ela se levanta e ela não desiste. Sabe por quê? Porque ela não se cobra por não saber. E ela honra o processo de aprendizado. Qual é o problema de muitos adultos? Muitos adultos não prosperam porque têm vergonha de parecerem iniciantes. Me perdoa te falar isso às 5h47 da manhã do Brasil, 9h47 horário aqui de Portugal, mas muitos adultos não prosperam porque têm vergonha de parecerem iniciantes. Não vivem e nem honram o processo de aprendizado. Se cobram por não saberem. Uma criança, ela não está nem aí. Ela não fala, eu não sei andar, eu preciso disso, eu preciso de instrução. Não, ela simplesmente levanta e começa a andar. Então, entenda o seguinte, o processo do aprendizado ele é natural. Só não permite aprender aquele que tem uma mentalidade rígida. Tem um livro chamado Mindset. Mindset, ele fala sobre 2 tipos de mentalidade. Um que tem uma mentalidade de crescimento e outro que tem uma mentalidade fixa, que é uma mentalidade dura. O que é uma mentalidade dura? Uma mentalidade que não quer mudar. Ele acha que nasceu com dom e vai viver com esse dom. A Gloss falou, eles ficaram no deserto no ciclo de aprendizado por 40 anos, enquanto Paulo acelerou o ciclo do aprendizado em 15 dias. É isso? Não, não é isso, Gloss. O povo ficou no deserto porque não aprendeu. Porque murmurava. Um trajeto que ia durar 40 dias, eles ficaram 40 anos andando em círculos, perdidos no deserto de um lado para o outro, porque não aprendiam. Não entraram no ciclo do aprendizado, do serviço, eles não aprenderam, eles ficaram ali andando. Paulo, após receber o evangelho, ele faz o que? Ele se retira para aprender. Aqui o Estevão falando, ficaram por causa de desobediência. Desobediência levou a 40 dias? Não. Desobediência levou a 40 anos. A Rafa sempre colocando, por isso não entrou no descanso. Só entra no descanso quem aprende. Faltou instrução? Moisés tentava dar instrução, mas o povo não estava com os canais abertos para receber. Quantas pessoas não recebem porque não estão abertos para receber? Então vamos lá. Por que as pessoas não abrem para aprender? Escreve aí, orgulho. Eu já sei disso. Não, isso não serve para mim, orgulho. Um outro sabotador de aprendizado, comparação. O fulano aprendeu mais rápido, o fulano está tendo resultado. O outro não sei o quê. Orgulho, comparação. Sabe um outro sabotador que te impede de prosperar? Pressa. Querer pular as fases e não aprender cada uma das fases. Um outro sabotador, então é orgulho, comparação, pressa, trauma. Eu fui envergonhado porque eu errei uma vez, eu nunca mais vou tentar. Todo aprendizado exige humildade e coragem de parecer iniciante. Então hoje é um ótimo dia para eliminar o orgulho, comparações, pressas e traumas. Ser humilde e ter coragem de parecer um iniciante naquilo que você vai fazer. Quem anda comigo aqui na Europa, aqui em Portugal, eu não sei se já notaram, mas eu não me preocupo com nada nesse meu primeiro ano. As pessoas olham para tudo que nós construímos no mundo inteiro, principalmente no Brasil,
E trazer para a Europa já vem com a mesma comparação. E eu estou vivendo o primeiro ano, ou vivi o primeiro ano, que é o ano do aprendizado. E tá tudo certo. Eu preciso aprender para, aí sim, agora eu entro onde? No ano do servir. Vamos servir, 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 servir essa nação, as pessoas, esse continente, as oportunidades, as empresas, vamos servir. Por quê? No meio da servidão vão aparecer as alianças. A gente vai falar muito nesses próximos dias sobre esses ciclos. Eu quero te convidar para os próximos dias. Eu tinha pensado nisso hoje, mas não sei como. Já é 5h51 da manhã no Brasil. Passou voando. 9h52 aqui de Portugal. Passou voando. Eu queria fazer um encontro mais curto para você desenhar, aproveitar o mesmo tempo da nossa live para você já escrever os seus ciclos e começar a criar as estratégias para eles. A Tatiana perguntou, Thiago, o segundo ano é o quê? É o ano do servir. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês tirarem um print aqui, ó. Tira o print aí. Tiraram o print? Estou vendo os comentários de vocês, fiquei preso nos comentários de vocês aqui. Bora então, tocar o terror na terra, fica tranquilo. Essa semana toda, né, esse período dos 7 ciclos, eu vou te ensinar e compartilhar com você como fazer as contas certinho. Eu vou ver uma forma aqui de compartilhar um meu iPad para desenhar e te mostrar isso. Por quê? Porque isso mudou a minha vida. Entender exatamente dos ciclos que eu tô, aquilo que eu vivo, me levou para uma próxima fase, um próximo nível. Que você se sinta muito amado por mim. Eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Que você possa acessar outros níveis a partir desse entendimento. Você pode acessar muitos outros níveis a partir desse momento. Se você quer estudar um pouco mais sobre o livro de Provérbios, todos os dias 6h22, horário do Brasil, 10h22, horário de Portugal, eu estou aqui nesse Instagram, Thiago Rocha BR, falando sobre o livro de Provérbios, então todos os dias, Provérbios. Então a gente está fazendo o ciclo da sabedoria lá e tá bom demais. Mais de 1.000 pessoas assistindo todos os dias no YouTube e no Instagram. E a gente fica lá reunidos. Segunda-feira eu vou dar um aulão sobre mentalidade governante. Vai ser muito massa isso para todos que estão acompanhando. Então, 6h22, daqui a pouco a gente está lá. Sinta-se amado por mim. A ideia hoje foi realmente compartilhar os 7 ciclos, esse primeiro ciclo, que é o ciclo do aprendizado. Amanhã a gente vai falar sobre o ciclo do servir, que é o segundo ano. Eu entro no projeto, no meu segundo ano é o ano do servir. Eu vou começar a servir a partir do segundo ano. Então a gente vai tocar o terror na terra. O Andrew falou, Thiago, estou desempregado. Qual a primeira coisa que você me diz para fazer? 2 coisas. Aprender e gerar valor. Sair, 3 coisas. Sair todos os dias da sua casa. Não fique nem um dia em casa. Se vista como se fosse trabalhar. Às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, saia de casa. E vai bater de porta em porta. Impossível. Se estiver bem arrumado, como você está nessa foto, impossível você estar desempregado. O problema é que as pessoas, quando estão desempregadas, algumas delas, e talvez não seja o seu caso, elas esperam um grande salário para alguém que está com tempo ocioso. Entenda que existe sempre uma variante entre demanda e oferta.
Se o meu tempo é escasso, a minha hora vai ficar cada vez mais cara. Se existe tempo disponível, a minha hora fica cada vez mais barata. O problema é quando alguém bate, pede emprego e fala o seguinte: estou vendendo minhas horas porque elas estão disponíveis. A outra pessoa vai falar: não, se está disponível é mais barato. Então vem para cá, vou te pagar só X. Se a pessoa me busca e meu horário não está disponível, vai ficar muito mais caro, ela vai ter que pagar mais. Por que eu estou te falando isso? Porque algumas pessoas não aceitam qualquer tipo de emprego no primeiro momento que estão desempregadas. Você precisa olhar o seguinte: emprego ou salário que você recebe precisa ser uma ajuda de custo enquanto você aprende naquela profissão. Ficou quase um workshop aqui, a gente poderia entrar mais sobre isso. Então, aprenda, gere valor, sirva, porque isso vai te levar a conectar com as pessoas e sair de casa todos os dias. Cadê a aula de escatologia? A Marlene perguntou. Não, a gente falou a aula de Apocalipse. Está lá dentro da plataforma. Como ganhar liberdade financeira? Vocês estão indo para outras perguntas aí, outro assunto. Tamo juntos, até depois do fim. Bora tocar o terror na terra, que amanhã é dia de aprender a servir. Para quem fez sentido aí, me manda uma mensagem do direct e fala: Thiago, minha cabeça explodiu com esse aprendizado. Minha cabeça explodiu com esse outro aprendizado. Estou no ciclo tal. Manda lá um direct para me falar qual área que você está. Quero te convidar, você que está no Brasil, dia 7 e 8 de maio. 7 e 8 de maio tem Método IP. Método IP com o Marçal. Método IP 155. Lá em Alphaville. Você quer saber mais o que é o Método IP? É uma imersão, uma formação de inteligência emocional. Então você vai estar junto com o Marçal nesses 2 dias, dia 7 e 8 de maio, para desbloquear crenças, paradigmas e bloqueios. Aonde você sabe mais sobre isso daí? Você vai digitar metodop.com.br, metodop.com.br ou escanear o seu celular nesse QR Code. Eu sou suspeito de falar. Eu estou indo aqui para o meu 20º Método IP. Amanhã eu embarco para Luanda, Angola, para dar um Método IP lá. Vai ser o meu 20º Método IP ministrando. Eu já participei de mais de 30 e tantos métodos IP junto com o Marçal. E eu sou suspeito de falar porque realmente mudou a minha vida. Então, o que eu quero te convidar é fazer isso daí para explodir a sua mente e seu coração. Show? Tamo juntos. Até depois do fim. Te vejo daqui a pouco, 6h22, lá no meu Instagram, que tá aqui, Thiago Rocha BR. Ou te vejo, então, amanhã, 4h59 da manhã, aqui nesse canal. Tamo juntos. Valeu, gente.